Olá, me chamo Júlio. Esse caso aconteceu comigo e minha família em março de 1993, em Marajá do Sena, Maranhão. Morávamos numa área praticamente rural, pois ali não lembrava um bairro comum nem de longe. As casas pareciam barrancos, ruas de terra batida sem infraestrutura, muita mata e barrancos. Por ser um lugar assim, haviam poucos moradores naquela época, e os poucos que tinham eram espalhados aqui e acolá, de modo que era distante uma casa da outra. Na minha casa morava eu, meu irmão caçula, meus pais e meus avós. Meu avô tinha muitas criações de porcos, galinhas, coelhos e 2 cavalos, que usávamos para se locomover por ali e transportar coisas. Ali de dia era muito bonito, sempre entrávamos a mata dentro, explorando e caçando algo, mas à noite era sombrio, já que em alguns pontos não havia iluminação pública. E meus pais nunca deixavam eu e meu irmão ficar brincando na rua ou até mesmo no quintal quando escurecia. Meus avós eram cheios de superstições, então cresci ouvindo eles contarem sobre o pai da mata, que era uma criatura que habitava a floresta e batia de chicote nos caçadores. Contavam da mula sem cabeça, do saci pererê e do temido lobisomem. Segundo meus avós, esse último era o mais violento, pois era um ser humano amaldiçoado, que em certas noites se transformava no cão do inferno, mensageiro do diabo, e saía à noite cumprindo sua sina, e atacava quem aparecesse em sua frente sem dó e nem piedade. Eu, com apenas 11 anos na época, me borrava de medo, ainda mais quando meu avô completava a história afirmando que quando ele era mais jovem, um maldito lobisomem invadiu a sua casa. Na época, ele tinha 8 anos de idade, morava ali perto mesmo. Sua família era grande, tinha 7 irmãos. A casinha pequena só tinha 3 cômodos, de modo que as crianças dormiam amontoadas em um cômodo, em colchões espalhados no chão. Sua irmãzinha Senara havia nascido há poucos dias, chorava quase a noite inteira, e os cachorros que criavam latiam também a noite inteira, como se estivessem espantando algo que rondava lá fora. Toda noite era uma apreensão da gota. Ninguém dormia mais desde que a bebê nasceu, até que em uma madrugada nem os vira-latas conseguiram deter o bicho que estava lá fora. Segundo meu avô, depois de dias aquele ser rondando a casa, todos se levantaram rápido e assustados com o barulho da velha porta de madeira vindo ao chão. O desespero tomou conta de todos. Seus pais tentavam proteger as crianças daquele ser que parecia ser um macaco gigante, com um fedor terrível de carniça, todo peludo e deformado, os olhos vermelhos e braços longos. Seus pais, com pedaços de madeiras nas mãos, não conseguiram deter aquele lobisomem, que sem receio algum pegou a Sinara no berço e saiu correndo na escuridão. Ao longe ouviam o choro da bebê e cada vez ficava mais distante, até o silêncio total. Foram dias e dias procurando algum sinal de vida da bebê, mas nada foi encontrado. Seus pais se mudaram, mas não foram para longe, e mesmo depois de anos ainda ouviam uivos, pisadas em torno da casa, vez ou outra animais estraçalhados. Ouvindo esse relato triste de meu avô, que fazia lágrimas pingar de seus olhos, somado aos cuidados dele e o que escutávamos todas as noites lá fora, eu nunca duvidei que ali naquela região, de fato, existia lobisomem. E foi no aniversário do meu irmão caçula que eu vi essa fera com meus próprios olhos. E se tinha alguma dúvida da existência desse ser, caiu por terra. Meu avô e meu pai passou o dia limpando o quintal, temperando um leitãozinho e limpando umas galinhas, enquanto minha avó e minha mãe preparavam um belo bolo e faziam outras comidas, pois seria o aniversário de 1 aninho do meu irmão. Eu fiquei encarregado de ir convidar os vizinhos, avisando que a festa começaria às 8 horas da noite. Saí cedo, estava a pé, pois tinha medo de andar a cavalo sozinho. Então andei o máximo que pude, indo de porta em porta convidar todos.
Fui cada vez mais me afastando de onde tinha casas, até que lá ao longe, fazendo divisa com a mata, avistei mais um barraquinho, e então fui até lá. Bati palmas e chamei: "Ô de casa, tem alguém aí?" Depois de um tempo, uma pequena janela de madeira rangeu, abrindo uma pequena fresta, e alguém me respondeu com uma voz rouca: "O que você quer, menino?" Eu, na maior simplicidade, falei: "Viu, meus pais estão fazendo uma festa de aniversário para o meu irmão hoje à noite e me mandou convidar todos os vizinhos. Eu moro na rua 8, no número 17. Mas antes que eu terminasse de falar, o homem fechou a janela na minha cara. Eu fiquei irritado e gritei: "Eita, velho sem educação! Ah, pois não apareça lá não, viu? Se aparecer lá, você vai levar uma surra de chicote, velho sem educação." E saí bem bravinho de lá. Achei uma desfeita muito grande. Então fui voltando para casa. Quando cheguei, falei para os adultos que tinha convidado bastante gente, mas um velho sem educação bateu a janela na minha cara. No começo todos riram da maneira como eu contei, mas minha avó logo mudou o semblante e me perguntou: "Júlio, como era esse velho? Onde ele mora?" "Ah, avó, eu não consegui ver, pois ele abriu só uma brechinha da janela e não colocou a cara para fora, mas tinha a voz bem esquisita e ele mora lá longe, quase perto da mata." Todos ficaram com expressões de preocupação, mas eu estava tão empolgado com a festa e as comidas que não dei importância. Fui brincar com meu irmão até dar a hora. Conforme foi anoitecendo, começou a chegar o povo. Trouxeram muitos presentes, maioria galinha, porco, codorna, uma loucura. Eu e as outras crianças estávamos brincando em frente à casa no terreiro, enquanto as mulheres serviam as comidas. Conversavam e riam. Os homens, sentados em torno da grande churrasqueira feita de tijolos, já estavam bêbados e jogando cartas. Era uma gritaria só quando alguém ganhava. O radinho movido a bateria estava no último volume. Estava tudo perfeito, mas um menino que jogava bola ali com a gente disse: "Nossa, gente, vocês estão sentindo não? Esse fedor de carniça?" Até então eu não tinha percebido, sentia apenas o cheiro de carne assada na churrasqueira. Então comecei a fungar o ar, e realmente o fedor estava forte e estava bem perto de nós, vindo do outro lado da rua, da mata. Pensamos ser algum animal morto e continuamos a jogar bola. Minutos depois, minha mãe gritou: "Crianças, venham, vamos cantar parabéns." Deixamos a bola lá na rua e fomos correndo para a cozinha, onde aquele bolo lindo, todo azul, estava na mesa. A casa era tão pequena que não coube todo mundo. Metade ficou na porta ou lá fora. Então desligaram o raidinho e começamos a cantar parabéns. No meio da cantoria, ouvimos um barulho de pancada e vidros quebrados. Logo, uma mulher gritou para minha mãe: "Minha nossa, quebraram o vidro da sua janela com a bolada." E logo em seguida outro grito, mas de um homem que estava lá no quintal: "Misericórdia, Deus! Que diabo é aquilo ali na rua?" Então começamos a correr para a porta tentando ver o que era. E era tanta gente que não dava para ver ao longe. Me abaixei e saí meio que engatinhando entre as pernas dos adultos e consegui sair lá fora. Mas era melhor eu nem ter visto nada, pois o que estava lá não era coisa desse mundo. As mulheres começaram a gritar e correr sem direção, pois a casa era pequena, não cabia todo mundo. Os homens pegaram madeiras e facas e gritavam: "É um lobisomem! É um lobisomem!" Lembro de olhar para meu avô nessa hora e ele fez sinal que sim com a cabeça, afirmando ser um lobisomem mesmo. Aquilo estava em pé, era muito grande, forte, imponente. Não parecia estar com medo daqueles homens. Muita gente saiu correndo, voltando para suas casas. Foi desesperador. Gritavam: "Socorro, me acuda, Jesus." O lugar esvaziou muito rápido e aquilo ali parado estático, encarando nossa casa. Minha mãe e minha avó gritavam para meu avô e meu pai que estavam lá fora com madeira nas mãos: "Entrem para dentro, corram, entrem!" Mas eles não arredaram o pé. Os cachorros estavam cercando aquele bicho, avançando nele, e ele metia as mãos, ou era patas, nos cachorros, fazendo-os voar longe e sair chorando de medo e dor. Eu não conseguia dar uma palavra sequer, os olhos cheios de água, de medo e pavor.
E confesso que mesmo agora, escrevendo esse relato para vocês, estou com os olhos cheios de água e todo arrepiado só de lembrar daquele momento terrível que eu vivi com minha família. Uma sensação de impotência, de saber que se aquilo partisse para cima do meu pai e do meu avô, certamente os mataria, e em seguida mataria o restante de nós. Mas ele não partiu para cima. Quem partiu foi meu pai, que já estava bêbado e talvez não tivesse noção do perigo que corria. Ele gritou: "Pera aí, seu filho do diabo, vou dar um fim em você", e saiu correndo para a direção do bicho. Meu avô gritava: não filho, não vai, não vai", mas ele foi. Saiu na rua e começou a cercar o bicho, tentando lhe acertar pauladas. O bicho deu um uivo tão alto que arrepiamos até a alma. Minha avó e minha mãe gritavam e choravam sem parar. Meu irmão, vendo todo aquele desespero, começou a chorar também. E isso atiçou aquela fera, que antes parecia só querer assustar e acabar com a festa, mas depois do choro ficou violenta. Aquilo começou a pular no meu pai, que rebatia com pauladas. Ora a fera ficava em pé e ora ficava em 4 patas, e avançava no meu pai igual uma onça feroz. Meu avô correu para ajudar. Estava com uma peixeira. Conseguiu acertar aquela fera, que gritou de dor. Meu pai aproveitou o momento e deu mais algumas pauladas naquele bicho. O lobisomem deu uma patada no meu avô, que ele caiu longe, soltando a peixeira. O bicho foi para cima dele, mas meu pai não deixou. Continuou a descer pauladas naquilo, mas parecia que não adiantava muito. Meu avô levantou meio tonto e procurando a faca no meio da terra. Enquanto aquilo e meu pai brigavam feio. Meu medo era aquilo conseguir tomar o pau do meu pai, mas meu pai era muito rápido. Minha avó, vendo que nenhum vizinho iria voltar para nos ajudar e aquilo ia acabar acertando meu pai ou meu avô, correu no fogão de lenha e pegou o enorme tacho de gordura fervendo que ela usaria para fazer o torresmo. Ela gritou para nós: sai da porta, deixa eu passar, rápido!" Então nos afastamos, e ela passou por nós segurando com panos aquele tacho borbulhando de óleo. Meu pai viu ela vindo, então no meio da briga, fez com que o lobisomem ficasse de costa para nossa casa, e minha avó despejou com toda a força aquele tanto de gordura quente nas costas do bicho. O bicho gritou e uivou e se jogou no chão, esfregando as costas na terra. Ele se contorcia de dor. Meu pai ainda deu mais umas pauladas nele e correram para dentro. Lá de dentro de casa, escutávamos aquilo gemendo de dor. Era horrível os barulhos que ele fazia. Ficou ali agonizando por uns 15 minutos. Depois ouvimos ele saindo, andando e os cachorros acompanhando. Entraram na mata. Ficamos o restante da noite perplexos. O medo não nos deixou dormir. O dia mal amanheceu e os vizinhos covardes apareceram lá na porta de casa para saber o que tinha acontecido. Meu avô, muito bravo, colocou todo mundo para correr e fomos olhar aonde o bicho havia caído. Tinha peles, pelos grudados no chão, muito sangue também. Ficamos atentos nos dias seguintes, pois não sabíamos se ele havia morrido ou voltaria para se vingar. Mas muito tempo passou e não apareceu mais nada por ali. Muito tempo depois, andando por lá, passei em frente ao barraquinho do velho malcriado, mas estava abandonado, caindo aos pedaços. Eu penso que aquele velho era o lobisomem, mas não posso afirmar. Só sei que, graças a Deus, até hoje nunca mais ouvimos e nem vimos mais nada. E hoje posso afirmar que tive uma experiência com esse lobisomem. E para quem não acredita, tomem cuidado, porque esses seres aparecem quando menos esperamos. Boa noite. Bom, gente, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.